vamos... Agora, certo. Olá, boa tarde a todos os colegas da Associação Sergipana de Ciência e a todos os nossos colegas pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, da Universidade Tiradentes, da Embrapa, todos aqueles que têm interesse nas questões da pós-graduação e da pesquisa que estão trabalhando aqui no nosso estado, a todos os que nos acompanham através aí das redes sociais. Nós estamos trazendo, nessa tarde de hoje, o professor Jorge Aldir, que é professor da PUC do Rio Grande do Sul, onde já exerceu o cargo de pró-reitor de pesquisa, também diretor do Centro de Inovação, e uma pessoa que tem participado dos vários movimentos na CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal, sempre dando a sua contribuição, um determinado momento pelo Fórum de Pró-Reitores, outro momento participando de várias comissões, e, particularmente, nesse momento, presidindo a Comissão Especial de Acompanhamento do PNPG, do Plano Nacional de Pós-Graduação, 2011-2020. Eu, antes de passar a palavra para o professor Jorge, eu queria só chamar a atenção dos colegas que nos ouvem, que a CAPES, criada há mais de uns 60 anos, tem uma forma de trabalhar que nós consideramos da maior importância, que é a seguinte: na CAPES, nós costumamos dizer, eu que em um determinado momento tive por lá como servidor, nós costumamos dizer que a CAPES é de todos nós. A CAPES é feita pelos pesquisadores. Somos todos nós, né, Lima? Ou não, hein? A CAPES somos nós. A CAPES somos nós, né? A CAPES somos nós. Por quê? Porque os grandes projetos e os grandes direcionamentos, eles são dados a partir de debates que nascem na comunidade acadêmica e depois, quando as ideias estão maduras, elas passam a ser incorporadas pela direção. Esse é o caminho normal. Pode existir algum desvio, etc., mas o caminho mais normal é esse, nascer a partir de grandes debates. E uma das coisas que a CAPES sempre fez foi a elaboração de planos plurianuais de desenvolvimento. Então, já em 1976, nós tivemos plano de desenvolvimento, depois em 1980, etc. E agora, finalmente, um plano de desenvolvimento, um plano nacional de desenvolvimento, que é esse de 2011 a 2020. O anterior era de apenas 5 anos. Foi de 2005 a 2010, tá certo? Um pouco 2005 a 2010. E os planos, eles têm sempre algumas metas assim mais especiais que orientam o desenvolvimento das atividades da direção. Por exemplo, o de 2005 a 2010, o que antecedeu esse, falava muito na questão das assimetrias regionais e que nós precisávamos trabalhar a diminuição das assimetrias, precisávamos estimular para que novos programas aparecessem no norte, e essas coisas terminaram acontecendo, o número de cursos aumentou e assim por diante. Esse plano maior, agora, em duração, de 2011 a 2020,
ele trouxe uma novidade que foi a criação de uma comissão de acompanhamento. Essa comissão é uma comissão independente de acompanhamento, nomeada, obviamente, pela presidência da CAPES, mas com membros que não são necessariamente do quadro da CAPES, mas sim tá me vendo ainda aí? Tô. Tá? Tô. Aqui apareceu aqui uma coisa como se estivesse querendo sair do ar, eu fiquei preocupado. Se for só no meu, tá mais fácil. Não, tô te vendo. Tá funcionando? Você está conseguindo me ver, Adi? Tô te vendo e te ouvindo. Né? Tô. Pronto, tá bom. Então, essa comissão foi criada depois de algum tempo, algumas pessoas já saíram, foram trocadas, etc., mas pelo menos uma coisa nós tivemos aqui de benefício, que foi a manutenção do presidente da comissão, que é exatamente o professor Jorge Aldi, que está nessa luta aí desde do começo de 2011, já acompanhando. Vários trabalhos foram feitos e agora nós estamos finalizando o ano de 2020 e estamos nos aproximando do relatório final. Mas, além desse relatório geral de acompanhamento, os trabalhos para o acompanhamento de ações mais específicas da própria CAPES. Então, o que o professor Aldi Lima, cortou aqui, não estou te ouvindo. Eu quero passar aqui a palavra para o professor Aldi, agradecer desde já pela sua disposição, tá certo? De estar aqui conosco, desejar uma boa palestra e a todos que estão nos ouvindo, que possam aprender com essas instruções e com essa palestra que estará trazendo aqui o professor Aldi. Professor, com a palavra, eu ficarei aqui para torcer, tá certo? Pelo nosso trabalho. Muito obrigado, Lima. Bom, é uma enorme satisfação estar aqui representando a nossa Comissão Nacional, né, de Acompanhamento do PNPG, da qual o Lima faz parte também desde a primeira edição. Nós somos os sobreviventes, né, Lima? Estamos aí desde 2011 nesse processo. E vamos falar, então, sobre o último relatório, né, que foi entregue agora em maio. Lima, está me ouvindo? Lima? Perdi a imagem, Lima. Eliana? Oi? Ele voltou. Ah, tá ok? Eu achei que eu tinha perdido a imagem de vocês. Então tá. Então, é com muita satisfação, né, que eu aceitei esse convite do Lima para estar com vocês aí na Associação Sergipana de Ciência, né, e com os amigos aí, os colegas da Federal de Sergipe, da UNIT, né, com a gente. Eu vou fazer a apresentação, eu espero que o Lima me ajude bastante, né, ou durante a apresentação, ele já fez a fala inicial, e depois nas perguntas, porque assim como eu estou desde o início lá de 2011, o Lima também está desde o início de 2011. Nós estamos aí há 10 anos nessa comissão, nunca participei de uma comissão tanto tempo, Lima. Assim, 10 anos na mesma comissão. É verdade. Eu acho que nós passamos, Lima, por uns 4 presidentes da CAPES, 5 ou 6 ministros de educação e 4 presidentes da República. É muito tempo, né, Lima? Bom, mas eu vou subir aqui a apresentação. Compartilhar. Ocultar.
Estão vendo a apresentação aí? Estamos. Tá ok? Estamos Então, sim, tá. estamos sim. Então, pessoal, essa é a mesma apresentação que eu e o Lima e os nossos colegas da Comissão Nacional do PNPG fizemos para o Conselho Superior no dia 21 de maio, agora, 2 meses atrás, que foi a primeira reunião, na realidade, do Conselho Superior da CAPES. Né? Essa comissão, como o Lima já colocou muito bem, né, ela foi criada nas disposições transitórias pelo professor Jorge Guimarães, então presidente da CAPES, lá em 2010, né, 2011, para fazer esse processo de acompanhamento. Aí vocês têm os 2 volumes do PNPG, né, o volume da esquerda, que é o volume 1, o verde, é o PNPG em si, e o da direita são os artigos, aqueles que serviram de sustentação, vamos dizer assim, para a elaboração do plano. E como disse o Lima, né, são 10 anos, né, 2011, 2020, exatamente esse período que nós estamos juntos, eu e o Lima, nesse processo desde 2011, quando fomos nomeados para a primeira versão da comissão. Eu, naquela época, terminei ficando como presidente da comissão, porque eu era presidente do Fórum de Pró-Reitores, de Pesquisa e Pós-Graduação, né, tinha participado daquele processo de elaboração do PNPG, e aí o Jorge Guimarães me convidou para essa função, e terminei ficando, à medida que o tempo foi passando, eu e o Lima, né, acho que nós 2 e mais o Cury, somos os que estamos desde o início realmente, né, participando do processo. Mas a nossa função principal, então, é acompanhar os indicadores dos 10 capítulos do PNPG, que estão aí descritos. Só que o capítulo específico da avaliação, que é sempre o mais emocionante, né, para nós, que atuamos na pós-graduação, 2 vezes a comissão foi chamada pelo Conselho Superior para apresentar pareceres específicos, fora do escopo do PNPG, exatamente, então, fora da nossa função, vamos dizer assim, de comissão de acompanhamento. A primeira foi em 2013, quando o Conselho Superior e o professor Jorge Guimarães, que era o presidente, nos solicitaram, era um momento de bastante inquietação no sistema, muitos de vocês devem lembrar, porque o PNPG lá em 2011 tinha indicado que o ciclo avaliativo deveria ser ampliado, né, era triênio, e mais do que isso, os programas 6 e 7 deveriam ter um templo, né, um ciclo de avaliação maior do que os programas 3, 4 e 5. Nós atuamos nesse sentido naquele momento, né, em 2013, geramos um parecer ao final ao Conselho Superior, ao FOPROP, ao CTC e assim por diante, de não fazer a diferenciação desse processo dos programas 6 e 7, mantendo, então, todo o sistema com o mesmo período, com o mesmo ciclo avaliativo, passando de 3 para 4, foi aprovado e implantado em 2014, né? Foi o primeiro ciclo, se não me engano, foi isso. E agora nós estamos concluindo o segundo ciclo, agora em 2020, isso, que a avaliação é o ano que vem, né? E a mesma coisa aconteceu em 2017. Aí o Abílio já era outro presidente, já era outro ministro, o presidente da CAPES já era agora o Abílio Baeta Neves, o Lívio, que em 2011, 2012 era o diretor da DAV, passou a ser membro da nossa comissão, junto comigo e com o Lima, e a diretora de avaliação era a Rita, ou a Sônia, mas era a Rita ou a Sônia, né, naquele período, 2017, quando o Conselho Superior, de novo, nos solicita uma atividade fora do padrão, que era um novo momento de instabilidade no sistema, né, muita gente apresentando propostas e propondo mudanças no sistema avaliativo, e o Conselho Superior nos demanda, então, ao comitê, a essa comissão especial, um parecer, ouvindo as entidades, as 13 principais entidades da área, né, Andifes, CNPq, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Educação, Ministério de Indústria e Comércio, Consect, Confap, ABC, SBPC, e assim por diante, que a gente propusesse uns aprimoramentos que a comissão entendesse válidos ou interessantes naquele momento para o sistema avaliativo para o próximo ciclo avaliativo após o término do quadriênio, que é esse quadriênio que a gente está encerrando esse ano. Né? Bom, e aí nós nos lançamos nessa função e em 2018, nós trabalhamos 2017 e 2018, no ano de 2018 nós apresentamos no Conselho Superior o relatório de 2018 com a proposta do que ficou conhecido, né, como modelo multidimensional. Tudo que gerou mais polêmica nesse relatório de maio já tinha sido apresentado lá em 2018, que eu vou dar uma passada rápida com vocês aqui. Mas antes, essa é a atual composição da nossa composição, né? O professor Adalberto Val, que é vice-presidente da ABC, né, da Academia
Brasileira de Ciência e do INPA, o Adalberto Grassi, acho que todos conhecem, né, já foi da DPB, acho que ele trabalhou com o Lima, quando o Lima foi presidente, quando foi diretor da DPB, o Adalberto, né, depois ele trabalhou na DAV também, e hoje é assessor da presidência e é o representante da CAPES na nossa comissão. O Carlos Eduardo, que é diretor da Embrapi e professor da Federal do Rio Grande do Sul, meu colega aqui, meu vizinho. O professor Plonsky, lá da USP. Bom, o Lima, né? O Lima, como eu, estamos desde o início, eu, o Lima e o Cury, estamos aí, acho que desde a primeira edição, desde 2011. Então, o professor Lima, todos vocês conhecem, né? Que é uma referência para todos nós, né? Aprendemos continuamente com ele. Ex-reitor aí da Federal de Sergipe, com uma trajetória maravilhosa na área da ciência do nosso país, na própria CAPES, como diretor do DPB, e assim por diante. A professora Lúcia, da Unesp, o Cury, que hoje é o presidente do Conselho Nacional de Educação, o professor Luiz Cury, o Márcio, que foi o último pró-reitor, o anterior ao Carlos Henrique, né? Presidente do FOPROP, o Ney Soma, lá do ITA, o professor Rui Otávio, da Estácio de Sá, e a professora Santuza, da Federal de Minas. E aí vamos direto para a proposta de aprimoramento, né? Onde a comissão apresentou naquele momento, lá em 2018, considerações muito positivas, né, de todas as entidades consultadas com relação aos méritos, né, e a importância do modelo avaliativo da CAPES para o desenvolvimento, para o crescimento e para o sucesso da pós-graduação brasileira. Mas também havia um consenso de que era hora de alguns aprimoramentos, algumas mudanças, como um organismo vivo, né, o modelo de avaliação tinha que continuar evoluindo. Nesse sentido, a primeira coisa que a gente fez foi ampliar o foco dos PPGs, né, a visão do foco dos PPGs, expandindo da visão, vamos dizer assim, tradicional, que nós sempre tivemos, né, de avanço, a formação, né, de mestres e doutores, para o avanço da ciência, né, para o avanço da tecnologia no país, mas também para as contribuições para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Essas foram as áreas em que nós apontamos no relatório de 2018, que foi aprovado pelo Conselho Superior e pela comunidade, foram feitas apresentações em diversas instâncias, de sugestões e de aprimoramentos, né? A autoavaliação institucional, a inserção, né, de um modelo de autoavaliação baseado no plano estratégico institucional. Aqui teve uma contribuição muito forte de um colega de vocês, aí da região do Nordeste, que é o Bob Verheim, né, que é o coordenador hoje da área de educação da Federal da Bahia. A questão do impacto, né, no desenvolvimento econômico e social, regional e nacional, a manutenção do modelo único de avaliação, né, aí surge o modelo multidimensional, trabalhar com uma lógica de produções indicadas, né, uma lógica mais qualitativa do processo avaliativo com relação às produções científicas, com relação aos produtos gerados pelos pesquisadores, a questão da relevância social, do impacto social, né, na região, na área de atuação do PPG, o acompanhamento de egressos, que acompanha lá a questão da autoavaliação institucional, um melhor balanço entre indicadores qualitativos e quantitativos, né, ou seja, a inserção de variáveis qualitativas, reduzindo a abordagem quantitativa do modelo vigente, mudanças no Qualis, né, o Lima deve lembrar, o Qualis sempre foi a coisa mais emocionante que a gente trabalhou, porque todo mundo concorda que o Qualis tem que mudar, né, o difícil é achar dois que pensem do mesmo jeito o que tem que mudar, ninguém concorda, ou é mais difícil, vamos dizer assim, né, não é que ninguém concorde, mas as visões entre um extremo, que é a extinção do Qualis, até o outro extremo, que é Qualis único, tem todas as visões possíveis. Questão da internacionalização, maior clareza nos indicadores, e a importância também da inserção da inovação numa visão mais ampla do que unicamente a inovação tecnológica, né? E aí surge o modelo multidimensional, a proposta lá de 2018, que foi aprovada, de passarmos a avaliar os PPGs em 5 dimensões, e não como hoje, que o resultado é único, né? Se vocês chegam para mim e perguntam qual é a avaliação do PPG que eu atuo, aqui na PUC do Rio Grande do Sul, que é o Ciência da Computação, é fácil para mim responder, o meu PPG é conceito 6, né? Se esse modelo for realmente implantado, né, eu não vou poder responder assim, eu vou ter que dizer que na formação de pessoal ele vai ser conceito, 5, na pesquisa conceito 7, na inovação e na transferência de tecnologia conceito 5, no impacto na sociedade conceito 6, na internacionalização conceito 5, né?
eu teria 5 conceitos, né, ou 5 notas para o PPG, e não teria uma média, não teria uma nota geral, como a gente tem hoje. Né? Então, fechando essa parte inicial, o que nós temos foi a aprovação lá em 2018 dessa proposta, e quando nós aprovamos em 2018, o próprio Conselho nos pediu para fazer um outro trabalho durante o ano, isso era dezembro de 2018, foi a última reunião do Conselho antes da mudança de governo, né, o Abílio era o presidente ainda. Recebemos a demanda do Conselho de desenvolvermos um estudo assim, de linhas gerais e diretrizes para os indicadores, né, que é o que nós fizemos nesse relatório, que é o relatório que apresentamos em maio. Né? Em 2018, o novo presidente da CAPES, o professor Anderson, que hoje é o reitor do ITA, né, confirmou esse trabalho, nos reencaminhou a execução desse trabalho solicitado pelo Conselho Superior. Nós trabalhamos ao longo de todo o ano de 2019 nisso, e em janeiro, ainda para o Anderson, entregamos o relatório. Em fevereiro, entregamos para o professor Benedito, atual presidente da CAPES, né, que assume em fevereiro, e faríamos a apresentação em março, bem na reunião, uma semana antes da reunião do Conselho Superior, começa toda essa questão, né, toda essa crise sanitária aí da pandemia, foi cancelada, e ela só vem a ocorrer em maio, remota, que é essa apresentação que eu estou fazendo para vocês. Né, em todas as reuniões do ano passado, sempre participava em algum momento a Sônia, a diretora da DAV, né, e o próprio Sérgio Avelar, o diretor adjunto, hoje é o diretor em exercício, né, da DAV. Analisamos todos os documentos que nos foram encaminhados, né, e em 2020, então, nessa reunião de maio, este relatório, damos as nossas sugestões, nós somos uma comissão consultiva, de diretrizes e linhas gerais para o novo modelo. Né? E aí sim, aí começamos. Qual é o foco desse relatório? O foco desse relatório são as linhas gerais e as diretrizes para os indicadores a serem utilizados no modelo multidimensional, como uma sugestão, né, como uma contribuição para a discussão da comunidade, para a discussão do Conselho Superior, CTC, FOPROP, os pró-reitores, a comunidade. Né? E a partir daí, geramos o relatório, 95% do relatório é isso, e na última página, nas últimas 3 páginas do relatório, a gente fez uma lista de aspectos, que a gente chamou de propostas complementares, de coisas que nós achávamos que tinham que ser estudadas e definidas antes de começar o próximo quadriênio, né, lá em 2021, ou 2022, né, que até parece mais razoável nesse momento, né, para ter mais tempo para organizar a implantação desse novo modelo, se ele for mesmo ser implantado. Então, essa era a ideia, quando fizemos aqueles 9 itens finais que fala das áreas, fala do Qualis, mas aquilo gerou uma inquietação, né, uma polêmica incrível, né, que a gente jamais esperava que pudesse acontecer, até porque tudo aquilo já estava dito em 2018, né? Eu acho que o clima em 2018 era diferente, né? Acho que o pessoal todo mundo, né, estava mais tranquilo, ou todo mundo esqueceu, mas tudo já estava no relatório de 2018. Mas basicamente o que tem nesse relatório que todos vocês têm acesso, né? Que está na página da CAPES, né? E o próprio Lima pode passar, porque o Lima tem isso aí também. Esse relatório, ele apontava sugestões, então, dos indicadores. Não vou me aprofundar aqui, né? Vou deixar mais tempo para a gente conversar depois, mas os indicadores que a gente sugeriu, por dimensão, para discussão, para reflexão. Primeiro, a dimensão de formação de pessoal, essa dimensão, a primeira e a segunda, que é a formação de pessoal e pesquisa, são aquelas que nós temos mais experiência, né? Mais bagagem no Sistema Nacional de pós-graduação. Então, é a de maior conhecimento de todos nesse processo. Né? Então, não tem muita novidade aqui. Eu vou passar direto, porque realmente não tem muita novidade. A segunda dimensão é a dimensão de pesquisa. Né? Na dimensão de pesquisa, também não tem muita novidade, são as 2 dimensões mais estáveis, mas aqui a gente já introduziu uma questão um pouquinho diferente. Sempre lembrando que a Sônia, a DAV, implementou muitas dessas contribuições ao longo desse quadriênio, né? Ela foi implementando algumas coisas que achava que podiam ser implementadas. Mas uma das sugestões era não trabalhar mais com uma lógica tão quantitativa, né, total de produção por nível, do Qualis e não sei o que mais. E sim, cada colaborador selecionaria as 3 produções mais relevantes, né? E a avaliação seria feita em cima dessas 3 únicas produções mais relevantes. E o PPG como um todo indicaria o coordenador, a comissão coordenadora,
né, as 5 produções mais relevantes dentre aquelas 3 de cada pesquisador. Essa é a principal mudança ali que a gente sugere na dimensão de pesquisa. Depois vem a dimensão que talvez tenha sido uma das mais polêmicas, que foi a de inovação e transferência de conhecimento. Aqui a gente propôs um modelo tentando ser mais flexível para as diferenças entre as áreas de conhecimento, né? A gente propôs 3 agrupamentos de indicadores, um de socioculturais, outro ambiental e outro econômico. E lembre-se que a nossa proposta era que todos as dimensões, as 5 dimensões e todos os indicadores seriam fixos para todas as áreas de avaliação. Mas a operacionalização, né, as métricas, a operacionalização dos indicadores e os pesos, cada área poderia definir de acordo com as suas características. Então, por exemplo, na área de humanidades, na filosofia, poderia definir que o agrupamento aqui de indicadores dessa dimensão de inovação sociocultural representaria, não sei, 80% do conceito. O ambiental, 15% e o econômico, 5%. Já uma área de conhecimento como ciência da computação, que é a minha, talvez fizesse diferente. 80% econômico, 15% ambiental e sociocultural, 5%. Ou seja, cada área definiria o seu. E depois nós teríamos os indicadores indicados, sugeridos, né, para a sociocultural, as inovações sociais relevantes, as inovações culturais. Para o grupo ambiental, os produtos, projetos, processos que atuam, né, que contribuem para a integridade ambiental, as inovações para a sustentabilidade ambiental. E no grupo econômico, somente nesse grupo, aí sim, uma questão mais quantitativa, né, de evidências econômicas dos valores financeiros. Seja na transferência de tecnologia, na transferência de conhecimento, patentes, cultivares, essas coisas, seja geração de spin-offs, né, geração de startups, né, projetos de P&D com empresas públicas ou privadas, ONGs, e assim por diante. Depois, na 4ª dimensão, pessoal, na 4ª dimensão a gente fez uma coisa um pouco diferente. Aqui sim a gente deu uma ousada, né? Na 4ª dimensão a gente resolveu fazer a seguinte sugestão. A gente propôs que a composição da comissão que fizesse a avaliação específica dessa dimensão, impacto da sociedade, em cada área de avaliação, fosse formada com participação majoritária de atores externos ao meio acadêmico, ou seja, pessoas da sociedade, ou pesquisadores especialistas nessa área de impacto na sociedade do conhecimento científico, tecnológico, né? A gente viu isso lá fora, né, em outros países, toda vez que todas as experiências que a gente viu de avaliação de impacto na sociedade eram feitas por pessoas com esse tipo de visão especificamente, não pelo comitê de área específico. Mas isso não quer dizer que a gente está dizendo que não teria pessoal da área, da área específica, só diz que é participação majoritária de atores externos. Seria uma forma, então, de permitir um olhar externo a partir da sociedade, majoritariamente, para avaliar o impacto do PPG na sociedade. Finalmente, a dimensão de internacionalização, acho que eu diria para vocês que é uma dimensão tranquila também, tem uma série de indicadores que a gente indicou, que a gente apontou aqui, para que fossem selecionados e daí fosse extraído o conjunto de indicadores para essa dimensão. Não tem nada de muito diferente aqui, muito inovador, vamos dizer assim. Finalmente, a gente chega no que foram as propostas complementares. Aquela parte que está bem descrita no texto, né, são diversas páginas, 90% do relatório é isso, todos vocês já devem ter visto, ou já participaram de alguma das outras apresentações que a gente fez. A gente chega nas propostas complementares, que foi o momento em que a gente elencou um conjunto de itens que a gente achava que era importante de serem definidos antes do próximo quadriênio, né? E isso que terminou gerando mais polêmica, né, para nossa surpresa, porque todos eles já estavam no relatório de 2018. O ciclo de avaliação, a gente sugeriu, nós sempre nos posicionamos, né, uma coisa que a comissão não pode ser acusada nunca, né, Lima, é de não se posicionar, né, sempre nos posicionamos, nunca ficamos em cima do muro, né. Com relação, nós tínhamos diversas propostas de ampliar o ciclo avaliativo, diversas propostas, aquela história de diferenciar os 6 e 7, mais tempo, né, 6 anos, 8 anos, 7 anos. Nós julgamos por bem manter a sugestão de manter 4 anos e aguardar que a nova comissão, que deve estar sendo criada, ou já foi criada, não sei, agora nos últimos dias, pelo professor Benedito, que vai ser a comissão que vai fazer o PNPG, o 7º PNPG, né,
2021, 2030, eu acho, não sei qual vai ser o período de abrangência. Os indicadores únicos, aquilo que eu comentei, isso é uma demanda da própria CAPES, da DAV, né? A gente sempre foi muito sensível a isso, a importância de manter uma unicidade no modelo avaliativo, que nós criamos esse mecanismo de que dimensão e indicadores os mesmos, métricas, né? Operacionalização dos indicadores e pesos relativos dos indicadores na dimensão, customizados por área. Esse item 3 aí foi o que causou mais polêmica, né? Acho que não sei se a gente não foi feliz na escrita, né, na redação dessa frase, desse parágrafo, mas a gente sugeriu uma redução das 49 áreas, em função de toda a questão interdisciplinar, evolução do conhecimento, e sugerimos essa redução, tendo como referência as 9 grandes áreas do conhecimento. E por alguma razão mágica, muita gente entendeu o que a gente estava dizendo para reduzir de 49 para 9 áreas. E não é isso que a gente disse. O que a gente achava é que tinha espaço para reduzir das 49 para algo entre 35 e 40 áreas, era a nossa perspectiva, né? Algo ao redor de 40, 35 a 40 áreas, tendo como referência as 9 áreas, ou seja, os desdobramentos nas 9 áreas. No final das contas, depois da apresentação no Conselho Superior, o professor Benedito, o presidente da CAPES, criou uma comissão, né, que é presidida pelo professor Carlotti, lá, o pró-reitor da USP, que está tratando desse tema, né, que deve apresentar esse relatório daqui a umas 2, 3 semanas ao Conselho Superior e à comunidade para discussão, para reflexão também. Né. Com relação a docentes, a gente lembra que esse é um assunto que também a gente sempre recebeu muitas sugestões e reflexões sobre isso. Inclusive a gente sugere, como sempre, a gente nunca fica em cima do muro, né, sugere que a gente unifique os professores ou são docentes ou não são do programa, né? Sem a preocupação de ser permanente, colaborador, com regras diferentes, esse conta, aquele não conta, e assim por diante. Ou é docente ou não é docente. Avaliação e fomento, a gente entende que o modelo multidimensional oferece uma gama maior de possibilidades para análise de fomento, né? Que permitiria trabalhar melhor a questão das, como falou o Lima ali, das assimetrias, não só interregionais, mas também intra-regionais, né? Das mesorregiões e assim por diante, né? E que isso favoreceria, ou seja, teria uma maior riqueza de análise para a definição das estratégias de fomento. Depois a política institucional de pós-graduação, já falei, né? É a parte que o Bob nos ajudou aqui, porque está relacionado com a autoavaliação, né? É a base para que exista a autoavaliação, então todas as instituições teriam que ter essa política institucional de pós-graduação definida e aprovada nas instâncias colegiadas antes de iniciar o ciclo avaliativo, porque a autoavaliação seria o papel do coordenador ou da comissão coordenadora analisar o desempenho do PPG ao longo do período, quadriênio, no caso, à luz do plano estratégico institucional e que definiu a visão de futuro, vamos dizer assim, da pós-graduação e daquela área, daquele PPG, naquela instituição. Depois o Qualis, né, outro item sempre emocionante, como eu coloquei lá, no relatório de 2018 nós já tínhamos apontado, né, por unanimidade do sistema, a necessidade de mudanças significativas no Qualis. Lá nós sugeríamos tentarmos trabalhar com 3, 4 Qualis, né, um Qualis para cada grande área do conhecimento, e no final, nesse último relatório, nós entendemos por bem sugerir a extinção do Qualis, e deixar que cada área de avaliação defina como julgue melhor qualificar ou avaliar a produção da sua área, né? A produção dos pesquisadores da sua área. Se alguma área quer criar um Qualis para ela, cria. Se a área quiser usar indexador internacional, usa. Se a área quiser usar o parâmetro livros ou eventos ou o que for, cada área teria liberdade de criar o seu padrão e pronto, resolvido o assunto. Basicamente foi isso, considerando toda a maturidade, né? O Qualis teve uma importância ao longo do tempo, mas a possibilidade, então fomos nessa linha com essa intenção, né? Com essa visão. A escala de notas, nós recebemos muitas sugestões de voltar para ter uma escala de conceito, né, A, B, C, D, E, pela preocupação de muita gente de que com essa história de ter 5 conceitos, 5 notas, né, a tentação de dizer que o meu programa é 5.4, né, o que não faria o menor sentido, seria um contrassenso. Né. Mas no final a gente terminou achando por bem manter, mesmo com esse risco, manter o 1 a 7, que já é algo bem dominado no sistema, né, por toda a comunidade. E a avaliação de propostas de cursos novos são coisas até já foram implantadas pela Sônia, né, ao longo do processo. Então, me direcionando para as considerações finais, o que a gente tem sempre foi um esforço, né,
de continuar aprimorando o modelo avaliativo enquanto um organismo vivo, né, um processo vivo. Tanto o relatório de 2018 como esse de 2020, a comissão se envolveu com isso única e exclusivamente porque ela foi solicitada pelo Conselho Superior e pela presidência da CAPES a contribuir com o Sistema Nacional de Pós-Graduação, com sugestões, com um parecer com relação ao aprimoramento do Sistema Nacional de Avaliação da Pós-Graduação, que gerou aquela proposta do modelo multidimensional aprovado em 2018, e que gerou esse relatório de maio, que foi apresentado de 2020, de linhas gerais e estratégias para os indicadores. Né? A comissão, ao longo desse tempo, junto com representantes da DAVE e até reitores, fizemos algumas missões para a Alemanha, Inglaterra, Holanda, para conhecer França, modelos avaliativos da pós-graduação desses países, né? Ao longo desse tempo todo aí, desses 3 anos. Uma coisa importante, a gente sempre foi muito chato nos nossos relatórios, nas nossas apresentações, estou sendo chato de novo, é de que nós sempre, desde que iniciamos esse processo, chamados pelo Conselho Superior em 2017, a gente diz que tudo que nós estávamos fazendo, tudo que nós estávamos escrevendo a pedido do Conselho, a pedido da CAPES, deveria ser entendido como sugestões para o próximo ciclo avaliativo. Todos nós na comissão somos professores de pós-graduação, quase todos, ou já foram pró-reitores, ou já foram reitores, né, como Lima, ou já foram diretores da CAPES, ou já foram coordenadores de PPG, e sempre tivemos aquela sensação de que não existe nada pior, nada mais constrangedor, inadequado, do que a mudança de regras ao longo do quadriênio e as surpresas de última hora de como a gente vai ser avaliado. Por isso que a gente sempre trabalhou com uma lógica de que tudo era para o próximo ciclo avaliativo. Ou seja, no caso 2021, 2024, ou se o do ano de 2021 for usado para definir melhor esse novo modelo, 2022, 2025, parece ser uma alternativa bem interessante. Bom, era isso, uma apresentação geral, assim, para propiciar uma conversa, que a gente possa interagir, e principalmente com o Lima, né? Que está comigo na comissão. Como é que eu fecho isso aqui? Stop. Obrigado aí, Aldir. Voltou aí, Lima? Está chegando bem a minha... Lima, não te ouço. Lima, está sem áudio. Lima. Eu acho que o professor Lima saiu. Está sem áudio, Eliana. Tá, né? Eu já vou adicioná-lo novamente. Desculpe, agora que eu me dei conta que eu estava sem o fone de ouvido. É por isso que estava sem áudio. O professor Lima saiu mesmo, caiu um pouquinho, ele deve estar voltando já, professor. Deu para ouvir bem? Deu, muito claro. Aproveitar, então, enquanto o professor Lima não volta, né? Alô, quem quiser fazer... voltou. Voltou, professor? Voltou, né? Pronto, então tudo bem. Enquanto eu estiver me vendo aqui, é porque está funcionando. Agora eu já vou dizendo aí, pessoal, que para as respostas, agora o Lima vai responder junto aqui. Eu fiz a apresentação, o Lima responde. Não, olha, eu queria só tentar sugerir algumas que o professor Aldir faça alguns desdobramentos aí mais, tá certo? De alguns pontos. Eu considero que serão perguntas aí das pessoas. Mas antes eu queria só alertar, reforçar uma coisa que foi dita. A primeira coisa que é interessante chamar a atenção é que essa comissão, ela na realidade, ela é uma comissão consultiva. Isso. Esse relatório que aí o professor Aldir mostrou e todo esse trabalho, na realidade, não é nada mais nada menos do que o que nós coletamos a partir das instituições. E aí é um dado que é bom reforçar, é que nós consultamos a SBPC, consultamos a ANDIF, consultamos FORPROF, consultamos todas as entidades, e a partir das respostas, nós selecionamos aquelas respostas que se repetiam. Tá certo? Então, antes de tocar nesses pontos, nós escolhemos esses pontos porque eram os pontos que eram mais repetidos nas respostas que foram dadas pelas entidades. Então, isso é
um dado bastante interessante. Uma outra coisa que também é bom chamar a atenção desse projeto é que, quando nós estamos falando de 5 dimensões, não é que essas dimensões elas não sejam colocadas hoje, elas já não sejam tratadas. Não são dimensões totalmente novas. De alguma maneira, esses assuntos já estão embutidos no que nas fichas de avaliação. O que acontece é que todos eles são colocados lá no mesmo bolo e depois sai uma nota só e você não consegue se identificar com aquela cara que o programa tem. Um pouco dessa discussão ela aparece quando a gente começa a dizer assim, esse grupo tem uma característica que produz vários artigos em revistas internacionais de alto nível. Mas esse outro programa aqui desenvolveu uma sistemática prática na sociedade o procedimento da saúde da região, etc. Então, isso precisa ficar claro para o programa dizer o seguinte: eu preencho os vários itens que são obrigatórios, no caso de formação de pessoal e de pesquisa, mas tenho, além disso, essa característica, que é a característica de ter um impacto na sociedade. Ou então, diga assim, além disso, além de preencher a questão da formação e a questão da pesquisa, que é a base do que faz a CAPES, nós também temos um impacto. Tá certo? Então, ou então nós contribuímos fortemente abrir mão dos itens formação de pessoal e de pesquisa. Esses dois continuam sendo a base que a gente está acostumado a fazer. Tá certo? A identidade que foi feita foi exatamente essa questão que eu acho que é importante. Professor Jorge, eu acho que a internet do professor Lima está cortando. Volta e meia cai. Eu posso falar, Eliana, uma coisa que o Lima colocou que é importante, Eliana, é essa questão. Eu me lembro que nós fizemos uma apresentação faz 2 semanas, eu acho, na Federal do Espírito Santo, que nem essa aqui com vocês, da Federal do Espírito Santo, e no final uma professora perguntou isso, né? Ela disse assim, uma coordenadora de um PPG, que às vezes ela ficava confusa porque ela tinha as orientações que a CAPES dava, né, que a DAV dava, emitia, né, e ela viu o relatório do PNPG e era diferente. Aí eu me recordo que eu respondi isso, que o Lima colocou, mas pessoal, não tem como haver essa confusão. A comissão do PNPG e o nosso relatório é um relatório consultivo. A gente está apresentando sugestões para o próximo ciclo avaliativo, de uma comissão consultiva, formada por professores, por pesquisadores. O que vale são as determinações da CAPES, na avaliação corrente, no quadriênio corrente. A CAPES é deliberativa, é executiva, né? O que emana dali é o que vale. O que nós estamos fazendo, como disse o Lima voltou, são contribuições para reflexões para o aprimoramento a partir do próximo ciclo avaliativo.
Oi, Lima. Ih, acho que saiu de novo, Eliana. Tem uma pergunta aqui, então, professor Jorge. Então, se você puder responder, o Cristiano Ferronato está falando que a nova proposta de avaliação considera a formação dos sujeitos, docentes, pesquisadores ou profissionais em sua plenitude, não se restringindo apenas aos produtos científicos ou tecnológicos, né? Então, aí ele pergunta, ele faz outra avaliação, avaliar a trajetória dos egressos ganha relevância central para avaliar os programas, né? Ainda que pouco se sabe como fazê-la. Nesse sentido, como podemos fazer uma avaliação de egressos em uma PPG de educação, por exemplo? Uma pós-graduação de educação, professor Jorge. Professor Cristiano, o acompanhamento de egressos foi algo que surgiu ali, como disse o Lima, na quase totalidade das entidades, de reitores, comunidade científica, ministérios e assim por diante. Algum mecanismo nós temos que desenvolver de acompanhamento dos egressos que passam pelos nossos cursos, ou seja, saber onde eles estão, o que eles estão fazendo, né? Nós temos, por exemplo, aqueles relatórios, aqueles 2 trabalhos feitos pelo CGE, de onde estão os mestres, né, e os doutores do Brasil, mas a expectativa, uma das indicações desse modelo, é que realmente nós tenhamos a responsabilidade, ou seja, a necessidade, enquanto PPGs, de termos um acompanhamento de egressos, ou seja, sabermos onde estão, para onde foram, termos algum grau de acompanhamento, e não a situação de hoje, é difícil, então a gente não acompanha e não tem nem ideia do que está acontecendo, né? A proposta é que nós tenhamos sim essa preocupação, não é fácil, não, eu concordo. A sua reflexão me parece muito correta, não é fácil. Mas a gente tem que definir algum tipo de mecanismo, criar algum tipo de mecanismo que nos permita ter um mínimo de noção do que estão fazendo as pessoas que passaram, o quanto eles agregaram em termos de crescimento profissional, e assim por diante. E existem mecanismos para isso, porque muitos PPGs no mundo inteiro fazem isso. Professor Lima? Alô? Olha, eu troquei aqui a rede aqui para ver se melhora. Me comunica, ver se melhora. Tá certo? Colocando agora pelo telefone aqui, porque a rede realmente daqui da casa não tá ajudando muito, não. Mas aí eu não sei se eu perdi, porque uma provocação que eles estavam fazendo era para que o Aldir falasse um pouco mais aí da questão da autoavaliação, tá certo? Porque quando a gente fala que tem que ter autoavaliação, isso pressupõe que, aliás, a própria CAPES já começou a discutir isso, não é? A Sônia já fez um pouco essa discussão com algumas áreas, né? Com as áreas sobre a questão da autoavaliação, mas a autoavaliação ela pressupõe a existência de um projeto da instituição, tá certo? Para a pós-graduação. Sem a instituição como um todo ter um projeto para a pós-graduação, fica difícil a gente saber se aquele programa está cumprindo o que se propôs. Então, eu acho que esse é uma novidade, tá certo? Que aparece aqui nessas sugestões que nós estamos colocando aqui no final. Já falou tudo, né, Lima? Perfeito, assina embaixo. A questão da autoavaliação, ela é muito importante, mas dentro dessa ótica que o Bob trabalhou com a gente, que o Bob Verheim trabalhou com a gente. Essa lógica de que a autoavaliação ela tem que ser em referência a algo, não é só eu dizer o que eu acho do meu programa, eu acho lindo, maravilhoso. Não, é em relação a algo, é em relação ao plano estratégico institucional de pós-graduação. É algo mais ou menos na linha, se eu pudesse usar como uma referência, não é exatamente, o que aconteceu com o Print. Vocês lembram que o programa Print da CAPES, quando o Abílio era o presidente, a Cone era a diretora lá da DRI, de internacionalização, para a gente apresentar as propostas, tinha que ter primeiro o plano institucional de internacionalização aprovado nas instâncias colegiadas. Esse é um dos aspectos mais importantes pelo qual deve existir um tempo bastante adequado e muita clareza no que as instituições têm que, como as instituições têm que se preparar, e os PPGs, antes
do início do próximo ciclo avaliativo. Por isso que tem algumas pessoas que refletem, eu sou uma delas, não é uma posição da comissão, é uma reflexão individual, de que talvez, ao invés de começar o ciclo avaliativo em 2021, que falta pouco tempo, né, ainda mais no meio dessa situação complexa que a gente vive, em vez de começar o próximo ciclo avaliativo em janeiro de 2021, começar em janeiro de 2022, o que nos daria pelo menos um ano de um bom trabalho de preparação do sistema para isso, né? Ainda mais lembrando que a gente está sem diretor de avaliação designado desde março, e a DAV é absolutamente central nesse processo, né? Então tem uma série de fatores que talvez nos levem à necessidade de mais tempo, né, para nos prepararmos, se realmente forem implementadas essas mudanças que foram aprovadas em 2018. O professor Dari, você consegue ver, né, professor Jorge, a pergunta? Consigo, é engraçado, porque eu não consigo ver na área do chat, mas eu vejo as mensagens aqui na tela. Sim, eu estou vendo aqui do professor Cláudio. Cláudio, isso que eu estou falando é uma reflexão minha, assim, sabe, a princípio, o próximo quadriênio começa em 2021, mas para isso teria que se preparar todo o sistema para o novo modelo avaliativo. A sugestão que eu estou refletindo é que talvez seja uma boa alternativa essa. Se vai ser seguido ou não pela CAPES, eu não sei, né? Isso tem que ser definido pela CAPES. Mas a DAV está aguardando aí um novo diretor, né? Ainda não tem o diretor, o Sérgio Avelar, que é uma pessoa muito competente, né? Ele é o diretor, como é que se chama, Lima? É diretor, não é... tipo pro tempo, né? Tipo, interino. Isso. É a palavra. Né? Então, a pergunta do Cláudio, a segunda pergunta, qual o direcionamento para essa quadrienal? Muito fácil, professor Cláudio. São as orientações da CAPES. A quadrienal vigente segue as regras 100% da CAPES, né? Nós não temos ação, nem sugestão, nem nada. Todas as nossas contribuições são para o próximo quadriênio, ou seja, para o próximo ciclo avaliativo. Agora, eu queria aproveitar, aí, com a permissão do Aldir, para dizer o seguinte, que tendo em vista que existe a possibilidade, que o que está planejado para o próximo ciclo é para 2021, não é? Início do próximo ciclo, o que está dito hoje. Existe essa sugestão que a Aldir está colocando, é algo que me parece defensável, principalmente agora com essa dificuldade toda que nós estamos passando, e é algo que os próprios programas, eu diria, estão autorizados a levar para a CAPES, mas eu diria que é o seguinte, enquanto isso não dá certo, há uma coisa que os programas deveriam fazer esse ano, que é trabalhar para que cada universidade tenha a sua política institucional. Perfeito, Lima. Da pós-graduação. Perfeito. Se no próximo, se prevalecer a ideia de que o ciclo começa no próximo ano, como é que você vai começar a sua autoavaliação se você não tem esse trabalho? E muitas instituições estão fazendo isso, né, Lima? A minha instituição, por exemplo, está desde janeiro trabalhando no plano estratégico de pós-graduação. Né? Muitas instituições estão fazendo isso há algum tempo já. Não, é que eu estou dizendo, eu torço que façam, né? Entendeu? Que realmente façam essa discussão de uma forma ampla, internamente, porque se isso não acontecer, vai ser um trabalho. E tem uma coisa boa nessa história de você ter o plano, você ter uma espécie de PDI da pós-graduação. É que quando isso acontece, é bom para os programas, porque isso significa que a instituição está se comprometendo com aqueles programas. Tá certo? Porque em alguns momentos a gente, às vezes, vai falar com os reitores e a gente descobre que, na realidade, esse programa surgiu, mas não era bem isso, não estava tanto no plano, está começando a ter dificuldade. Então, isso aqui implica um reconhecimento por parte da instituição e implica um comprometimento também. Professor Jorge ou professor Lima, a professora Ana Rocha tem uma pergunta sobre a autoavaliação e os egressos.
Ela pergunta se as universidades não poderiam criar mecanismos mais qualificados, profissionais, para acompanhar os resultados? Aldir. Olha, professora Ana Rocha, sim, perfeito. Criar mecanismos mais qualificados para acompanhar os resultados, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é uma questão de política institucional, né, de cada instituição, né. Eu sempre dou a sugestão, porque eu acho que o professor Bob aí, que está pertinho de vocês, está aí tá no mesmo, tá na mesma região, está na mesma região. Para nós aqui está tão longe, está lá em cima. O Bob trabalhou muito isso em muitas instituições, aqui na minha mesmo, nós convidamos ele para vir aqui falar sobre isso, sobre autoavaliação, sobre planejamento da pós-graduação, mas vocês têm o Lima aí, né? O Lima acompanhou, é membro da comissão, conhece tudo desse processo com a gente aqui, desde o início. Então, agora, sem dúvida, quando a professora coloca que o ideal seria, sem dúvida nenhuma, né, as instituições que tiverem essa visão, né, em primeiro lugar, e condições de fazer isso, às vezes não dá, né? Para vocês terem uma ideia, aqui na PUC, tudo isso está sendo feito, o plano estratégico de pós-graduação está sendo conduzido pela nossa pró-reitora atual agora de pesquisa e pós-graduação, a professora Carla, com um grupo com o conjunto, né, dos coordenadores participando. Nós temos, são poucos programas, nós temos 24 programas aqui de PPGs, né, participando junto na construção do plano estratégico institucional nosso aqui, contando com um apoio, inclusive, do professor Abílio, que todo mundo conhece, né, que foi presidente da CAPES, o Abílio está assessorando, eu também, né, ajudando aqui nesse processo. Acho que tem uma pergunta do professor Ellison, que os programas sempre se queixam muito da carga burocrática que o coordenador acaba herdando com o cargo, né? A comissão tem discutido formas de aliviar esse papel do coordenador? Sim, Ellison. A gente fala sobre isso toda hora, né? Alguns de nós da comissão falam sempre, né? O problema é que quem cria essas complexidades todas somos nós mesmos, né? Porque quem define os modelos avaliativos, quem define somos nós, né? O CTC, que são coordenadores, o Fórum de Pró-Reitores, é nós que criamos. Se a gente tiver a felicidade, sendo implantado esse novo modelo, de simplificar, ou seja, criar um conjunto de indicadores mais simples, tanto de coletar quanto de avaliar, isso depende de nós, literalmente depende de nós. Isso que o professor Cristiano está dizendo é verdade. A autoavaliação é um processo importantíssimo. Uma coisa que muito me chamou atenção, quando a gente foi conhecer os modelos no exterior, a autoavaliação tem uma parte, assim, pesadíssima do resultado da avaliação. Pesadíssima. E não é uma pergunta, assim, do tipo, como é que você avalia seu programa? Não é isso só, né? Como é que você, coordenador, avalia seu programa no quadriênio? Não. É essa história do plano estratégico institucional, como é que se desenvolveu, atingiu, não atingiu, por quê? Tem toda uma riqueza nisso, né? Cuja responsabilidade pode ficar na mão do coordenador, da comissão coordenadora. A autoavaliação, eu realmente reputo, e quanto mais eu ouço o Bob, mais eu me convenço, porque ele é uma pessoa da área de educação, da importância de nós incluirmos esse componente dessa forma, né? Não perguntando o que tu acha do teu programa, né? Porque se tu perguntar para mim o que eu acho do meu programa, eu vou dizer que ele devia ser conceito 8, né? Que nem existe, mas eu acho que tem que ser conceito 8. Ô, Aldir, tentando complementar aí essa informação que você traz, a CAPES vai avaliar a autoavaliação, tá certo? Ela não vai avaliar a autoavaliação perguntando se você está dizendo que se o número que você deu é bom ou é ruim. Mas ela vai querer saber se o número que você deu tem a ver com o que a maneira como você fez. O que vai querer saber quer que você faça realmente uma autoavaliação. Ou seja, debata com a diretoria da instituição, debata com o PDI, debata com os interesses regionais, debata com os interesses tecnológicos da região. O processo em si é que vai aparecer depois na avaliação da CAPES. Não é como disse aí o Aldir, não é perguntando quanto é que você avalia. Porque essa não... Apesar de que tem eu imagino que com o tempo nós iremos avançar, Aldir, para aquela situação que você constatou nas viagens aí que
nas viagens que fizeram aí para conhecer outros sistemas. Né? Você narrou que perguntava assim, mas o fulano disse que o programa está indo bem, etc. Como é que você sabe? E o pessoal da agência dizia, por que é que ele diria diferente? Não, é bem isso, né, Lima? Isso aí foi na Alemanha, ou na Holanda agora, acho que foi na Holanda, no modelo aquele, do U-Multi-Ranking, aquele holandês. Bem como o Lima relatou, o presidente do instituto lá, que faz a avaliação do U-Multi-Ranking, ele não conseguia entender essa pergunta, porque ele tinha nos mostrado um indicador qualitativo, né, que era de impacto do PPG na sociedade. E um de nós, né, nós estávamos ali num grupo, eu, a Helena Nader, o Cury, o Sérgio Avelar, a Sônia, nós éramos um grupo, né? Um de nós perguntou, sim, mas esse indicador aí, essa descrição, como é que nós vamos auditar se é verdade? E aí o cara, o presidente, ele não entendia a pergunta, e quando ele entendeu, ele olhou e disse isso aí que o Lima falou, ele olhou para nós e disse assim, ué, mas por que vocês estão preocupados? Por que o coordenador iria mentir numa coisa dessas, né? Então, esse negócio de indicador qualitativo tem uma mudança cultural também, né? A gente tem que começar a confiar mais em nós mesmos, né? Na nossa turma. É uma mudança cultural também, né? Trabalhar. Tanto que ele nos disse, né? Se vocês pensarem desse jeito, é melhor vocês ficarem fazendo tudo quantitativo como vocês fazem, porque na análise qualitativa tu tem um grau de confiança, né? De trust, que é muito importante, né? Senão é melhor nem ir, né? Se tu vai querer auditar o relato de um coordenador porque tu acha que ele está mentindo. Nesse sentido, a ideia de que sejam colocados as principais produções também é uma mudança significativa. É verdade. O fato de você começar a escolher as 3 melhores publicações ou os 3 melhores impactos na sociedade, quer dizer, não ser só numérico, mas ser pelo que tem de melhor, isso vai gerar uma mudança também, tá certo? Porque nós fomos colocando a coisa de uma forma numérica, que foi muito bom, porque nós avançamos muito, mas eu acho que já está na hora da gente dar outro tipo de contribuição agora, que é exatamente essa. De tudo isso que foi feito, o que é impactante mesmo? Exatamente. Professor, tem mais uma pergunta aqui do professor Dariva, Cláudio Dariva. Ele pergunta, em comparação com os processos avaliativos internacionais, onde nosso país presta mais atenção? Consegue? Olha, Cláudio, se tu quer responder, Lima, ou respondo eu? Não, responda. Olha, Cláudio, eu te diria que a questão do modelo U-Multi-Ranking, que é o modelo lá holandês, alemão, ele virou uma referência importante. Apesar, Cláudio, de que quando a gente propôs o modelo multidimensional, nós nem conhecíamos o U-Multi-Ranking. A gente foi visitar o U-Multi-Ranking no ano seguinte, depois que a gente já tinha indicado essa abordagem. Então, essa é uma avaliação, é um modelo avaliativo de referência, terminou virando. Mas não para fazer a proposta, e sim depois. Até porque a FAPESP fez algum tipo de parceria com eles, que eles estão aplicando isso lá, tem um grupo aplicando o U-Multi-Ranking, que é o modelo multidimensional nas universidades estaduais paulistas, já faz 1 ano, eu acho, ou 2 anos. Outro que eu acho que a gente tirou algumas coisas interessantes foi como essa questão que o Lima falou aí, das produções mais relevantes, e assim por diante, e a expectativa de ampliar o ciclo avaliativo de novo, né, do modelo inglês, né, que eles fazem lá a cada 7 anos, né. Mas eu acho que foi um pouco de cada coisa, mas eu diria que a maior parte das contribuições, Cláudio, do que a gente usou para o modelo avaliativo do próximo quadriênio da CAPES, realmente saiu dessas reflexões internas como uma evolução do nosso próprio sistema, sabe?
A vertente essa do modelo multidimensional vem da Alemanha e Holanda, vamos dizer assim, onde a gente encontra isso com mais clareza, e essa questão dessa abordagem qualitativa para a produção científica, talvez o modelo inglês, quando a gente esteve em Londres, vendo isso, um grupo de reitores também foi, das entidades, Andifes, Abruk, assim por diante, acho que é uma referência importante também, né, o modelo de avaliação, então, inglês e o modelo... Porque o modelo americano que a gente estudou também, o Lívio que nos trouxe, né, a gente não foi lá, ele não se aplica muito porque tem uma característica muito diferente, né, são entidades não governamentais, não públicas que fazem, é um desenho diferente, existem múltiplos, né, não tem um só nacional. Então, se eu tivesse que responder assim o que tu colocasse, seria isso, né, ou seja... o modelo o Will Multi-Ranking inglês-alemão e algumas contribuições do modelo inglês. Eu não consegui ler o último que apareceu ali, o último professor ali, sumiu a... É só um comentário que era do professor Marcelo Mendonça, mas nós temos uma outra pergunta aqui, deixa eu colocar, que é sobre os programas conceito 3 e 4 não deveriam ter um sistema de avaliação diferente dos conceitos 5 e 7. Me parece que todo esse sistema de avaliação só se encaixa em programas consolidados. Douglas, em momento algum, te confesso que é a primeira vez que eu vejo uma consideração nesse sentido, né, ao longo desses anos todos. Nunca se analisou ter um modelo diferente para níveis diferentes, vamos dizer assim, de avaliação de cada PPG. Isso nunca foi objeto de análise nem de sugestão de instância nenhuma do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Sempre trabalhamos com uma lógica de um modelo único avaliativo, como sempre foi no país, para todos os PPGs, vamos dizer assim, independente do conceito. E a evolução dentro dos conceitos do conjunto dos PPGs nacionais ocorrem dentro do mesmo sistema avaliativo. Realmente, Douglas, é a primeira vez. Eu não sei, Lima, se tu te lembra de alguma abordagem desse tipo. O que nós tivemos, Douglas, foi uma abordagem muito forte, muito bem estruturada, mas no fim a gente não seguiu, porque não houve assim maior consenso. Foi uma proposta apresentada pela ABC, pela Academia Brasileira de Ciência, muito bem estruturada, que criava 4 grupos de PPGs, ou seja, por tipo, né, mais voltado para pesquisa básica, mais voltado para tecnológica, mais voltada... E aí cada um desses tipos teria um processo diferente. Agora, essa estratificação por nível, te confesso que realmente é a primeira vez que eu vejo, te confesso que a gente nunca analisou uma proposta ou uma análise sobre essa perspectiva, assim, de um modelo 3, 4, 5, outro modelo 6 e 7. Né? Não, isso não aconteceu. Mas é interessante, uma abordagem nova. Eu gostaria de contribuir aí com esse tema, porque é o seguinte, repare bem, foi perguntado algum tempo atrás, e o professor Aldir já explicou sobre esse assunto, a questão das notas 3, 4, etc., estamos mantendo. Primeiro, tem essa manutenção. E uma outra questão é a comparação do nosso sistema de avaliação com outros países. O nosso sistema de avaliação ele tem uma característica importante, que é o seguinte: ele é um sistema nacional. Diferentemente dos sistemas de graduação e de educação básica, a pós-graduação tem um sistema nacional. E o que foi definido para esse sistema nacional foi exatamente o seguinte, é que nós queremos que um curso que tenha nota 3 e que fique no norte, ele tenha condições semelhantes de oferta a um que tenha 3 e que fique no sul, ou no sudeste, ou no nordeste, ou no centro-oeste, independente da região. Então, a padronização, tá certo? Sempre tentando colocar as mesmas dimensões, mesmo que as métricas sejam diferentes para as áreas, a ideia é que um curso de física em Manaus tenha condições semelhantes de oferta a um curso de física em Porto Alegre. Por quê? Porque, nesse sentido, parece um pouco o sistema agindo não como avaliação, mas como regulação, tá certo? Então, o nosso sistema ele não é só a avaliação,
ele também é regulação. Tá certo? Por que ele regula? Porque se cair daquele padrão, ele fica proibido de agir. Então, para poder de ofertar vagas. Então, para que isso aconteça, você tem que ter um padrão único, tá certo? Em todo o país. Uma outra coisa que afetou também, e que é uma característica do nosso sistema, é que o financiamento sempre teve atrelado também ao cumprimento de determinadas regras, ao cumprimento de determinados parâmetros. Então, o nosso sistema tem essa característica. Quando a gente compara, por exemplo, com o Multirank, o que é que acontece? Ele é um sistema que ele é voltado assim para orientar o aluno. Basicamente, a ideia é essa. Ele dá as informações de tal modo que o aluno, se você chegar para a agência que faz as avaliações do Multirank e perguntar assim, qual é o melhor curso, qual é a melhor universidade? Ele vai dizer assim, não sei. Tá certo? Não sei e não tem resposta para essa pergunta. Eu só sei responder se você disser qual é a área que você quer fazer, quanto você está disposto a investir, tá certo? O que é que você já fez antes, etc. Ou seja, ele tende a orientar o aluno, tá certo? Então, no nosso caso, o que a gente faz aqui é exatamente o seguinte, dizer, se você for para esse curso que está aprovado pela CAPES, nós garantimos que você vai encontrar orientadores, vai encontrar condições de pesquisa e assim por diante. Tá certo? Então, esse é o jeito de fazer aqui a avaliação. Então, o que é que acontece? Essa proposta que foi colocada pelo nosso colega aí por último, de comparar, distinguir os cursos 3 e 4, dos 6 e 7, etc., num determinado momento, ela apareceu logo lá no começo dessa nossa comissão, que era quando a gente queria fazer que as avaliações dos cursos 6 e 7 tivesse duração, tivesse ciclos diferentes dos outros. Porque nós dizíamos assim, naquela época, Aldir deve lembrar, nós dizíamos, se você, como é que eu digo, se o curso já atingiu nota 7, é porque ele já tem um padrão que ele não vai cair em 1 ano, 2. Portanto, a gente pode fazer avaliação só de 5 em 5 anos, 6 em 6 anos, etc. Depois é que nós verificamos que isso, na prática, não ia ter uma certa dificuldade de funcionar. Então, eu diria, nós chegamos até a pensar nesse jeito. Mas o que está sendo pensado hoje, a forma de distinguir, não é distinguir se o curso é 3, 4, ou 5 ou 7. É distinguir se o curso foca nesse objetivo ou no outro. Tem uma última pergunta aqui, que é do Álvaro Silva Lima, que é sobre a autoavaliação. De fato, é um processo altamente interessante. Mas estamos preparados para nos autoavaliar e a CAPES de mensurar a autoavaliação? Respondo eu ou tu, Lima? Você responde. Tá bom. Olha, Álvaro, eu diria o seguinte, o nível que nós atingimos na pós-graduação brasileira, e que nós mesmos nos orgulhamos de termos atingido ao longo dessas últimas décadas, que certamente é o nível da educação nacional de mais alto nível em comparação com qualquer parâmetro internacional que a gente use, desde a educação infantil até a pós-graduada, eu te responderia que sim, né? Eu te diria que a gente tem hoje uma maturidade, um grau de qualidade que nos permite considerar a possibilidade de, com sucesso, desenvolvermos um processo de autoavaliação adequado. Porque se a gente não consegue fazer isso, é porque a gente não tem esse nível que a gente acha que a gente tem, né? E eu acredito que sim, a comissão acredita que sim, acho que muitos de nós na comunidade acreditamos que sim. Não é fácil, por isso que talvez seja importante a gente ter mais tempo para preparar o sistema para isso, aquela história do ano que vem, trabalhando esse processo. Vocês lembram que lá em 2009, 2010, pra gente, te lembra, Lima, para fazer o 6º PNPG com o Jorge Guimarães, foram quase 2 anos, não foram, Lima?
Foi praticamente 2009, 2010, para ter esse documento aí lançado em 2011. Nós estamos há 4, 5 meses, eu acho, né, do final do ano, e não tem uma nova comissão, que eu saiba, né? Uma nova comissão não começou ainda, então é muito provável que a gente que eu digo é o sistema, né? O professor Benedito, a CAPES, né? Precisa de um pouquinho mais de tempo para elaborar, porque a princípio em 31 de dezembro acaba a vigência do 6º PNPG 2011-2020. Então, na realidade, a partir de 21, isso está em aberto. Ó, tem uma coisa que eu gostaria de complementar aqui nessa fala aí do professor Aldir, que é o seguinte: a informação de que a avaliação da CAPES já começou a discutir isso com alguns coordenadores de área, já criou um grupo de estudos, e essa questão ela está sendo desenvolvida. Nós vamos ter que desenvolver esse sistema, tá certo? A forma de avaliar ela vai ser construída também em conjunto. Os coordenadores de curso vão dizer o que conseguem fazer, os pró-reitores vão ter que participar mais de perto, tá certo? Pró-reitores de pesquisa e de pós-graduação, porque aí eles é que vão levar a questão da institucionalização. E eu creio que, na medida... Já existe, inclusive, uma proposta que começou a ser discutida. Eu creio que nós vamos chegar lá, sim, vamos conseguir fazer. Não é uma coisa do outro mundo, não. Esse sistema que nós temos hoje, o Sistema Nacional de Pós-Graduação, eu tenho em alta conta, porque eu já tive a oportunidade de provocá-lo algumas vezes, quando eu estava lá como diretor, e ele reage muito bem, tá certo? Muito bem e até depressa. Não foi uma vez nem duas que nós resolvemos criar algum tipo de programa, algum tipo de atividade, lançamos a ideia e pouco tempo depois começam a aparecer sugestões de tudo que é lugar que você nem podia estar imaginando que aparecesse. Então, eu creio sim que vai chegar. Tem um comentário do professor Cristiano. Ele diz que na UNIT, desde a criação da política de pós-graduação, conduz-se um programa de planejamento estratégico de seus PPGs, com a presença, em alguns momentos, de um consultor externo. Né? Aí a pergunta que ele faz é: podemos dizer que, de certa forma, fazemos esse processo? No entanto, precisamos aprofundar no que concerne a autoavaliação e a formatação desse planejamento em projeto institucional de autoavaliação. Então, eu posso começar essa, Aldir, dizendo o seguinte: olha, Cristiano. Pode começar e terminar. A ideia é essa mesmo. Tem que fazer esse debate para ver como é que a pós-graduação faz parte da universidade. Agora, o que está sendo pedido é um pouco mais. Na realidade, é necessário que a universidade formate um documento específico, como se fosse um PDI da pós-graduação. Estou simplificando para poder tentar reforçar a resposta. É isso mesmo. Assina embaixo. Bom, professora Eliana, temos alguma... Mas perguntas que... Professor Lima. Se não tiver muita pergunta por aí, eu acho que nós já temos que começar a pensar... Acho que não temos mais nenhuma pergunta. E liberar o professor Jorge e podemos nos colocar aqui à disposição, tá certo? Através da associação, tá certo? Eu mesmo depois posso disponibilizar aí também no site o nosso endereço aqui, tá certo? Para que novas perguntas apareçam ou novos desenvolvimentos, tá certo? Quando cada instituição
ou cada programa se debruçar em cima de algum desses itens, a gente possa trazer novas informações. Uma coisa que é muito interessante, que foi colocada, que passou num comentário aqui bem rapidamente, foi a ideia de que é o seguinte: nós não temos ainda nada pronto. Mas é verdade, não tem, essas coisas não estão prontas. A comissão antecipou algumas das preocupações, porque nós entendemos, e aí se eu estiver errado, me corrija aí, Aldir, porque a comissão entende que essas preocupações precisam estar contempladas no próximo plano de pós-graduação. Se nós aprendemos durante esses 10 anos que esses problemas dificultam ou que determinados comportamentos ajudam no desenvolvimento da pós-graduação, então é importante que a comissão que for elaborar o próximo plano de pós-graduação tenha em mente essas questões que estão colocadas aqui, tá certo? Que já estão sendo debatidas, estão sendo colocadas, sendo chamada a atenção a respeito delas. Porque a elaboração de um plano nacional de pós-graduação também não é uma coisa muito simples. Nós já estamos atrasados, tá certo? Eu participei da elaboração desse, tá certo? E nós começamos naquela... O Aldir também estava naquela comissão de elaboração, né? Entendeu? E aí, como é que nós fazemos? A primeira coisa que... Só para vocês terem uma ideia, a primeira coisa a ser feita é o seguinte: provocávamos especialistas. Assim, por exemplo, quem é que quer escrever um documento sobre formação de pessoal para a indústria? Fulano de tal pode escrever isso. Quem é que pode escrever um documento sobre programas estratégicos para o país? Quem é que pode escrever um documento sobre a avaliação no país? Quem é que pode escrever um documento sobre financiamento? Então, vários especialistas ou várias entidades escreviam documentos encomendados, e a partir desses documentos encomendados é que a comissão analisava, via o que podia utilizar, e a partir desses documentos é que nós fomos escrevendo aqueles capítulos do plano. Tanto é que o plano tem 2 volumes. Um volume que é a descrição própria do plano e um outro volume que são anexos, a partir dos quais nós tiramos algumas ideias. Então, eu queria dizer que uma mensagem que a gente podia deixar aqui é que todos nós que fazemos parte da pós-graduação, principalmente os que estão à frente dos programas, precisam prestar atenção para que no próximo Plano Nacional de Pós-Graduação estejam contempladas todas as preocupações que vocês têm agora. Professor Lima, eu só tenho uma última pergunta para o professor Aldir, que é o professor Álvaro, ou o professor Cristiano está perguntando sobre o Qualis único, né? Porque a CAPES liberou aquela prévia, né, professor? E agora a comissão recomenda que não tenha essa classificação por Qualis, né? O senhor poderia comentar, então, um pouquinho sobre Qualis? Bom, é bem tranquilo, Álvaro, professor Álvaro. As nossas recomendações, como sempre, a gente enfatiza, é para o próximo quadriênio, para o próximo ciclo avaliativo. Não tem nada a ver com o ciclo atual. As orientações para o ciclo atual são as da CAPES, e a CAPES está, sim, trabalhando nessa lógica do Qualis, eu não sei, o Qualis de referência, vamos dizer assim. O Qualis de referência que está publicado e indicado, coordenadores de áreas participarem e assim por diante. São 2 instâncias completamente diferentes. A instância executiva, das normativas para o ciclo vigente, para o fechamento do quadriênio. A nossa sugestão de Qualis, de extinção do Qualis, é para o quadriênio que vai começar em 2021 ou 2022. Entendi. Eu acho que respondeu a pergunta do professor, né? Professor Lima, o senhor quer fazer alguma consideração, professor Aldir, para a gente liberar? Eu quero agradecer ao professor Aldir aí pela
disposição, tá certo? De ficar aqui conosco durante essa tarde, tá certo? Quero agradecer a professora Eliana, que está nos ajudando aí nessa mediação, e agradecer a presença aí de todos, a participação, tá certo? O envio das perguntas, e passar aí para o Aldir fazer aí a sua despedida, ou até logo, né? Porque tudo indica que nós vamos procurar você mais vezes aí. Só que na próxima, Lima, tu vai ser o palestrante, que tu conhece mais do que eu, e eu vou ficar sentado aí fazendo as perguntas e as considerações a respeito do assunto. Já fica combinado assim, tá, Eliana? Perfeito. A próxima vai... Ele fala e eu fico contigo, só instigando e fazendo perguntas aí. Tá ótimo, tá combinado. Eliana, Lima, principalmente, né, meu querido amigo, muito obrigado pelo convite, em nome da Comissão Nacional de Acompanhamento do PNPG, uma alegria estar com vocês aqui, nesses agradáveis momentos aqui, com o pessoal aí da Federal do Sergipe, o NIT, o pessoal aí da Associação Sergipana de Ciência. Tu tá na Associação Sergipana de Ciência aí, Lima? Ou é a tua casa? Essa imagem aí atrás? Não, aqui é a minha casa. É a minha casa. Eu botei essas medalhas todas aqui, que é para impressionar aqui. Pra ver se tu tá vendo só, Eliana? Na hora de tu chamar alguém para dar uma palestra, tem que olhar aquele quadro de medalhas do Lima. É ele que tem que dar a palestra, não nós. A quantidade de medalhas e de diplomas, ó. Não, eu já estava achando que ele estava na Associação Sergipana de Ciência e era todas as medalhas dos acadêmicos lá na associação. A presidenta é nossa professora. Parabéns, Lima. Parabéns. Um associado aqui, torcedor, para que a gente cresça nesse aspecto. Então, Eliana. Então, pessoal, muito obrigado. Eu agradeço novamente. Né? Em nome da Comissão Nacional, muito obrigado a todos vocês. Podemos. Obrigada, professor Aldir, professor Lima também, né? Obrigada novamente. E obrigada a todos, né, pela participação. Então, até a próxima com o professor Lima dando a palestra, né, professor Aldir? Muito bem. Então, Jorge, um grande abraço Tchau. para todos. Abraço.